Olá, hoje vamos voltar a falar sobre a Europa, sobre esta encruzilhada entre o poder, a consciência e a história que se encontram neste momento único do futuro das próximas décadas da comunidade humana mundial, da humanidade e do seu impacto. A história nunca avisa duas vezes. Mas infelizmente, pela fraca compreensão dos homens, ela muitas vezes repete-se. Porquê? Porque os homens não sabem ler a realidade e não querem aprender com o seu passado, achando que, cometendo os mesmos erros, obtêm resultados diferentes. Então há necessidade de um desenvolvimento, de uma pedagogia e de uma estratégia integrada. É isso que eu tento contribuir com os meus vídeos, para ajudar a uma compreensão da realidade, da leitura da realidade, como o mundo funciona. E há algo que é raramente explicado ao cidadão comum, particularmente nestes tempos de sensacionalismo e de ruído. O mundo não funciona apenas com boas intenções. Assim como na nossa vida com os outros, funciona sobre três pilares: sobre os interesses, sobre a capacidade e sobre a credibilidade. Os Estados, no seu concerto, observam sinais. Observam se há unidade, observam se há resposta e observam se há custo para quem viola as regras. E quando não há custo sobre quem viola as regras, há repetição dessa violação. Isto é em tudo. Isto não é cinismo. Isto é uma lei da vida. É a pedagogia do poder. E os Estados estão muito atentos a isso. Então é preciso refletir porque é que a unidade europeia não é uma ideologia, mas representa, sim, a sobrevivência. A unidade europeia não é um ideal romântico, é um modo de vida. Um modo de vida que permitiu imensos progressos às pessoas. E é um multiplicador de forças, não perdendo a diversidade. Nenhum Estado europeu, isolado, consegue ter peso suficiente para persuadir as grandes potências. Mas juntos, os Estados europeus representam economia, tecnologia, diplomacia, legitimidade e capacidade de defesa, tal qual os dedos de uma mão. Divididos, são um conjunto de fragilidades, mas unidos são um ator e projetam força e têm força. A história é clara. Os impérios não caem porque são atacados. Eles caem porque se fragmentam, porque se dividem, porque se desunem. É necessário que nós, cidadãos comuns, possamos aprender a ler os sinais do nosso tempo e ter um entendimento estratégico no curto prazo e os sinais do curto prazo. E o que está em causa são sinais, para que nós possamos entender o curto prazo e fazer uma leitura da realidade. O sinal que a Europa envia hoje, depois das suas reuniões, será lido amanhã em Moscovo, Pequim e Washington e em outros lugares. Se apresentar sinais de hesitação, isso vai gerar pressão sobre ela. Se é sinal de firmeza, então vai gerar cálculo. O mundo reage a sinais, não a discursos. Vejam na nossa vida prática, se nós queremos gerir a nossa vida prática a curto prazo. No médio prazo, os comportamentos, os sinais moldam os comportamentos. Se a agressão não tem consequência, esta torna-se normal. Reparem bem que o paralelo pode ser visto nas nações, nas comunidades, nas famílias e na vida individual. Se a violação ao direito é tolerada, ela deixa de ser exceção. E assim que os conflitos regionais se transformam em instabilidade sistémica, a lei do mais forte prevalece e impõe-se.
para um longo prazo é preciso criar um modelo civilizacional. No longo prazo, o que se perde nunca se recupera, ou jamais se recupera com facilidade. Pelo contrário. Perde-se a ideia de que aquilo que foi atingido desaparece. Isto é, que a cooperação é possível. E perde-se a confiança. A confiança nos líderes, a confiança nas instituições, a confiança nas comunidades. E o egoísmo prevalece. Perde-se o hábito de uma consulta e da procura do consenso em torno de uma unidade comum e benéfica para o conjunto. E o mundo volta a organizar-se por sentimentos. E esse sentimento é o medo. O medo e a raiva. Depois, agora estamos a discutir o caso dos ativos russos que a Europa tem e a responsabilidade. É aqui que entra o debate sobre os ativos russos congelados. Este debate, que vai dar aso a uma solução, seja ela qual for, ensina algo fundamental. Ensina que a paz jamais se sustenta apenas com declarações. Ela sustenta-se com mecanismos e atos e factos. Quando quem causa destruição sabe que terá que a reparar, pensa duas vezes antes de agir. Isto chama-se dissuasão baseada em justiça, ao contrário do que se quer impor, que é dissuasão baseada na força. Então, é arbitrário as decisões e deixam de ser preventivas. E isso é uma vulnerabilidade estratégica. Uma sociedade mal informada é uma sociedade vulnerável. Este é outro dos problemas. Vulnerável a quê? Vulnerável à manipulação, vulnerável ao tal sentimento do medo, da raiva e do ressentimento, vulnerável a simplicidades. Deixa de existir uma educação estratégica que não é adequada à sociedade. E é a imunização contra a propaganda. É dar às pessoas ferramentas para pensar. Estas são as formas de lidar com este mundo de desinformação e manipulação que estamos a viver. Então é preciso ter princípios para criar uma nova ordem, uma nova pedagogia de futuro. O nosso tempo, hoje, exige que se comece a fazer uma reorganização consciente do mundo. Como criar uma ordem nova, uma nova ordem mundial, baseada em unidade acima do egoísmo, justiça como base da paz, consulta em vez de imposição, segurança coletiva, não isolada, e responsabilidade moral no exercício do poder. Isto não pode ser visto como um idealismo, senão jamais se vão criar os mecanismos para pôr em prática. Isto deve ser visto com sabedoria e aprendizagem histórica, maturidade histórica desta sociedade, desta civilização. E Portugal pode ter um papel aqui e ensinar pelo exemplo. Portugal não tem força bruta, mas tem algo valioso. Tem uma memória histórica e sabe o custo da arbitrariedade. E já esteve nas duas posições. E sabe o valor das regras, porque são as regras que nos têm dado segurança, como país e como unidade. Portugal pode e deve ser a voz da lucidez, se souber traduzir em atos e palavras a sua aprendizagem histórica, aquilo que aprendeu ao longo de 9 séculos. O propósito deste vídeo não é fomentar e criar o medo, que é aquilo que estamos a viver, pelo contrário. É ajudar a desenvolver e a criar uma consciência ativa. Porque uma sociedade consciente não é facilmente manipulável. E uma Europa consciente é uma Europa mais segura. O mundo está a mudar. Isso está aos nossos olhos. Impõe-se então perguntar: vamos compreendê-lo
ou vamos apenas reagir a ele? A história observa os, os nossos antecessores, os presentes, a quem compete a responsabilidade de agir, e o futuro das próximas gerações. Nós escolhemos. Amigos, cada vez é mais importante que cada um de nós possa fazer uma leitura realista. Seja capaz de fazer a leitura da realidade de uma forma consciente, norteada por princípios. Princípios que salvaguardam a prosperidade, o desenvolvimento e a unidade da humanidade e do ser humano como o primado da existência. Porque o ser humano é o único ser neste paraíso, nesta dádiva divina que é este planeta, que é capaz de raciocinar, que é capaz de transformar, que é capaz de imaginar e que é capaz até de alterar algumas leis da natureza. Porque é que nós não somos capazes, ainda não somos capazes de deixar de agir como crianças e adolescentes, tentando cada um impor a sua identidade através da força, para passarmos a coexistir de uma forma adulta, de uma forma onde o respeito uns pelos outros, o respeito pela diversidade e a prática da cooperação e da reciprocidade pode unir os povos e desenvolver a humanidade nestes desafios que toda esta civilização infantil e adolescente produziu e tanto desgaste está a causar ao próprio planeta. Para ainda juntarmos a isto um retrocesso civilizacional para voltarmos a guerrear entre nós. A vida é um bem precioso. A vida é a maior dádiva que o homem tem. Tudo nos foi dado. Nós nunca precisamos de trabalhar para ter nada daquilo que está à nossa volta. Nós precisamos trabalhar, sim, para criar, para transformar e para podermos ter vidas mais confortáveis. Mas quando isso apenas acontece, o propósito da vida é apenas ter e acumular, perdemos o essencial. E neste momento estamos a retroceder ao barbarismo. Hoje é um dia crucial para a história do continente europeu. Queridos amigos, espero que este vídeo possa ajudar a refletir e é esse o meu propósito. O meu propósito é que cada um de nós se procure informar, que faça uma busca independente pela verdade para que possamos a cada dia fazer uma leitura da realidade de acordo com princípios, de acordo com guias e de acordo com a verdade. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.